Graça e paz, amados, que alegria estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem do trono para vocês. Como é bom estar na nossa casa. Amados, estou aqui olhando para essas cadeiras, muito desejosa de que estejamos juntos, unidos novamente. Como é bom estar neste lugar, mas que este lugar esteja lotado de pessoas. Estamos aqui ansiosos por este dia, o dia em que nos encontraremos, o dia em que estaremos aqui juntos, unidos pela fé, declarando que essa leve e momentânea tribulação passou, acabou e que estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Amém, amados? Eu queria rapidamente fazer uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, graças te dou neste dia, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Pai, o Senhor tem nos sustentado. E neste momento eu te peço, Pai, que esta palavra, Senhor Deus, encontre agora, Pai, corações preparados, solos férteis, para ela frutificar, para ela edificar, que ela seja alimento vivo, que ela encontre, Senhor Deus, um lugar e que ela possa fazer morada e ali florescer, Senhor Deus. Pai, que essa palavra, essa semente, Senhor Deus, venha fazer com que o teu povo, Pai, se erga por dentro, se levante e possa avançar, prosseguir, rompendo em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com espírito de revelação, de sabedoria, em todo o conhecimento da tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados? Amados, nesses dias que nós temos vivido em isolamento social, nós temos vivido neste tempo, né, de reflexão, de introspecção, eu fico imaginando que assim como eu tenho feito isso, pensado, refletido, eu acredito que todos os cristãos ao redor do mundo e todas as pessoas têm feito as mesmas coisas. Nós estamos vivendo um tempo de reaprender a viver junto, a viver em família, nos nossos lares. Nós temos vivido o tempo de pensar e reaprender sobre princípios básicos de convivência, de cidadania, de coletividade. Nós temos aprendido tantas coisas nesse tempo. Algumas palavras se tornaram recorrentes e corriqueiras. Covid-19, morte, doenças, enfermidades, miséria, desespero, depressão, estresse emocional. Estamos vivendo, e várias pessoas têm me ligado e manifestado isso. Eu estou opressa, eu estou sentindo um mal-estar. Ou seja, nós estamos sendo muito influenciados pelas circunstâncias que estão no mundo, por notícias que estão no mundo. É interessante, amados, que quando nós ligamos os noticiários, e o pastor Francisco até denominou, né? Durante 24 horas por dia nós temos Diabo News, notícias que vêm do inferno. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, existem notícias que vêm dos céus. Aleluia! Existem notícias que vêm diretamente dos céus, fresquinha, trazendo palavras contrárias ao que o mundo tem dito hoje. Enquanto o mundo fala de doenças, enfermidades, desespero e morte, manifestou Jesus Cristo e trouxe para nós vida e abundância. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre o nosso posicionamento, como que nós cristãos devemos nos posicionar diante dessa tempestade, destas águas turbulentas que estão agitando o mundo e que acabam agitando até nós mesmos que somos cristãos e que já não vivemos no mundo. Aleluia! Nós não vivemos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Aleluia. Eu convido vocês a abrirem a palavra de vocês em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Paulo nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amados, estamos sendo desafiados nestes dias a manter equilíbrio, a nossa mente sã, a sermos fortalecidos na força do poder do Senhor. Deus requer de todo crente neste mundo que eles se mantenham ali firmes, inabaláveis, indesistíveis, diante das astutas estratégias, ciladas que o inimigo tem lançado sobre a mente das pessoas. Aliás, o atributo que identifica o povo de Deus chama-se fé. O atributo que é semelhante, ou seja, como que eu identifico um cristão em qualquer parte do mundo? Pela fé. Esse é o atributo que Deus instituiu para a família dele. A família dele, para pertencer à família de Deus, você precisa de fé. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E amados, fé se vê. Fé é visível. Mas como, Alessandra, que fé é visível? A fé nós vemos através do comportamento do crente diante da tribulação, em meio à tribulação. Fé é algo palpável, sim. Fé é quando você está diante de uma circunstância e você olha para ela e aquela circunstância é infinitamente menor do que o seu Deus. Fé é quando você se lança diante daquela circunstância crendo no sobrenatural do Senhor. E nestes dias, amados, de tribulação, no mundo afora, nós estamos sendo convidados a exercer, a exercitar esta fé. Porque está escrito na palavra do Senhor que o poder de Deus para a salvação é a fé. A fé. E Paulo fala mais, que o justo viverá pela fé. Nós temos passagens lá, a primeira vez que é mencionado que o justo vive pela fé está em Abacuque. Abacuque 2, versículo 4. Depois Paulo fala em Romanos, Paulo repete em Gálatas, e João fala no capítulo 3, versículo 36, que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Ou seja, este crer significa aquele que depositar sua fé em Jesus Cristo será salvo. Aleluia. É interessante, amados, neste mês, neste tempo de reclusão, de isolamento, nós temos sido alimentados de uma maneira extraordinária. Felizmente, o nosso ministério tem trabalhado exaustivamente para nos alimentar e vamos abençoar cada uma dessas pessoas que tem se colocado em prontidão para que a palavra não fique estagnada. Amados, as pessoas podem estar isoladas, mas a palavra do Senhor está em movimento. A palavra do Senhor está chegando a todos os lugares. Aleluia! A palavra do Senhor não pode ficar retida, não vai ficar reclusa, mas a palavra do Senhor tem avançado, a palavra do Senhor tem ido aos 4 cantos da terra, levando esperança, levando vida, levando agora saúde plena, levando e manifestando a cura do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor não está aprisionada. A palavra do Senhor não está isolada. Antes, ela tem se expandido e ela tem chegado a todos os lugares. E nesse tempo, nós do Ministério Verbo da Vida, temos trabalhado exaustivamente para alimentar. O profeta Jeremias fala no capítulo 15, versículo 16, que ele come as palavras do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor é alimento. E ele fala que quando ele come, ele sente gozo, ele sente alegria. Amados, isso é tremendo. Você se alimentar da palavra, e aquela palavra que é as notícias que vêm dos céus para nós, nos alimentar de maneira que nós sentimos alegria, regozijo, que nós nos reerguemos, que nós somos educados, disciplinados, de acordo com o caráter de Deus. Aleluia.
Nestes dias nós temos ouvido grandes ministros falando, nos trazendo palavras, nos inspirando a permanecer, nos inspirando a fazer como Paulo disse em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Que essa leve e momentânea tribulação está passando, passará, amados, passará céus e terras, mas a palavra do Senhor permanecerá. Aleluia! Nestes dias, o apóstolo Guto tem feito algumas lives com alguns grandes ministros, e 2 ministros em especial me chamaram a atenção por darem respostas muito próximas e respostas, amados, extremamente simples, e carregando uma verdade fantástica. O apóstolo Guto estava numa live com Kenneth Hagin e também numa live com Rick Renner. E ele perguntou ao final dessas lives, para ambos, qual a mensagem que eles deixariam para pastores, líderes, ministros no mundo inteiro? Qual era a pregação que essas pessoas deveriam trazer? E, para minha surpresa, a resposta de ambos foi a mesma. A resposta de ambos, amados, foi simplesmente: pregue a palavra. Aleluia! Pregue a palavra. É interessante, amados, porque é uma resposta simples. Pregue a palavra da fé. Pregue a verdade. Essas 2 opiniões, amados, me levaram a uma seguinte conclusão. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos prosseguir conhecendo mais do Senhor. Nós precisamos prosseguir conhecendo mais do caráter de Deus, mais dos atributos de Deus. Nós precisamos conhecer os princípios que são fundados na família de Deus, os princípios que regem essa família. E não precisamos só conhecer, não. Precisamos viver estes princípios. Aleluia! Precisamos fazer como Oséias disse no versículo 6, no capítulo 6, a partir do verso 2. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E aqui, amados, é conhecer e entender a palavra de Deus. Porque esse próprio profeta disse no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em Provérbios 19, no verso 2, está escrito que ficar a alma sem conhecimento não é bom. Aleluia! Ou seja, precisamos conhecer Deus. Amados, nós temos ouvido tantas coisas absurdas a respeito de Deus. Por que Deus está fazendo isso com o mundo? Por que Deus está permitindo isso no mundo? Ou seja, o homem sempre traz o Deus para o ambiente da culpa, porque não conhecem o caráter de Deus, porque não conhecem quem é de fato Deus. E aí surge a seguinte pergunta: como conhecemos este Deus maravilhoso? Como conhecemos Deus? Como conhecemos o seu caráter? Amados, conhecemos o Senhor quando conhecemos a sua palavra. Quando nos debruçamos nas Escrituras Sagradas e conhecemos Jesus Cristo. Quando conhecemos Jesus Cristo, entendemos quem é Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos Deus. Jesus disse várias vezes: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aleluia! É interessante porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu para cumprir a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Jesus veio e Ele e gostaria de convidar você a abrir a sua palavra em Hebreus capítulo 1. Aleluia! A partir do verso 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Amados, o Senhor Jesus, no versículo 3 está escrito, é a expressa imagem da pessoa de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus é a expressa imagem de Deus na terra. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós conhecemos de Deus. Porque antigamente o Senhor falou muitas vezes, de várias formas, aos homens, através de profetas, mas nestes últimos tempos Ele falou através do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Aleluia! A quem veio à terra como expressa imagem do Pai. Sustentou todas as coisas pelo seu poder. E havendo feito tudo isso, amados, pagou o preço, cumpriu a vontade do Pai. Jesus veio ao mundo para resgatar a humanidade. Jesus veio ao mundo, amados, porque Deus ama o mundo, a humanidade. Deus ama a humanidade. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, na versão da mensagem, a Bíblia a mensagem, fala que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida plena e eterna. Amados, esse é o desejo do Pai para a humanidade. Deus deseja que nós tenhamos vida plena e eterna. Vida plena significa tudo completo. Significa saúde plena, significa vida e vida em abundância, significa prosperidade. O desejo do Senhor é que nós tenhamos e cumpramos o chamado dele nessa terra, o propósito dele. Lá em Jeremias, no capítulo 29, o profeta diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas eu queria falar para vocês na nova versão internacional. Essa versão que eu falei é a versão Almeida, revista e atualizada. Na nova versão internacional está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amados, Deus é imutável. Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Aquilo que Ele disse que se cumprirá, vai se cumprir nas nossas vidas. Aleluia! Deus não muda, a palavra do Senhor não muda. Está escrito em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudará, como eu já disse, passarão céus e terras, mas a palavra, o Senhor não passará, porque Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável. Deus é aquele que nos criou e nos formou para viver conforme a sua imagem e semelhança, e a imagem dEle é de plenitude, e Ele quer que nós vivamos essa plenitude. Aleluia! O Senhor quer que nós desfrutemos do melhor nessa terra. E é interessante, amados, que Jesus veio ao mundo, está escrito em João 3,16, que Jesus veio ao mundo para nos salvar. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Agora, amados, me causa extrema surpresa quando as pessoas dizem, Deus me deu esta doença para me corrigir. Estou doente porque o Senhor precisa
trabalhar em mim. Amados, o trabalho que tinha que ser feito foi realizado há mais de 2000 anos atrás. O plano maravilhoso da redenção já aconteceu. O Senhor já trabalhou no seu resgate. O Senhor já levou naquela cruz. Ele cravou naquela cruz todas as doenças, enfermidades, a miséria, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as pisaduras dele, nós já fomos sarados, libertos, curados, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma vida plena, abundante, saudável. Aleluia! Não há que se falar que Deus quer trabalhar, provar o nosso caráter. Não, amados, Ele já trabalhou. Existe uma obra maravilhosa, uma obra chamada um plano da redenção que já foi executado pelo Senhor Jesus Cristo. Está escrito, Ele amou o mundo de tal maneira que já enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, amados, mas eu me empolgo de ler estas verdades a meu respeito. Eu me empolgo de saber que o Senhor já trabalhou e simplesmente hoje nós podemos andar em liberdade. O Senhor Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes no Filho, o Filho verdadeiramente vos libertará. E mais adiante, em João 14,6, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que conhece Jesus Cristo, amado, que é a verdade, este é livre. Aleluia! Oh, glórias! Aquele que conhece Jesus, amado, conhece o Pai. Vamos comigo lá em João, aleluia, no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí em casa. Esse tempo é bom, amados, porque nós podemos dedicar tempo na meditação da palavra. Aleluia! É tão bom a gente poder debruçar na palavra do Senhor e se deleitar nessa palavra e realmente aprender as verdades que o Senhor tem ao nosso respeito. Oh, glórias! Aleluia! O Senhor Jesus diz em João 14, a partir do verso de número 6, Jesus disse aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí um discípulo, Filipe, fala para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver Ele. Se nós o virmos, já basta para nós, é o suficiente. E aí Jesus diz para eles, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? Aleluia! Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo, eu sou a manifestação expressa do Pai. Eu estou aqui com vocês, eu vim do céu para trazer para vocês as notícias dos céus. Eu vim mudar a vida de vocês. Eu estou aqui porque o Pai ama vocês e eu vim para que vocês possam novamente se conectar diretamente com o Pai. Eu sou o caminho, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Aleluia! E Ele disse, não é possível que vocês, estando, vivendo comigo, não perceberam que o Pai está em mim. Oh, glórias, aleluias. E Ele diz isso, e várias vezes Ele afirma, eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Eu falo o que o meu Pai fala, eu penso o que o meu Pai pensa, eu faço o que o meu Pai faz. É assim que Jesus vivia. Ele carregava o Espírito Santo de Deus, ele carregava os atributos de Deus dentro dele, e ele veio manifestar a expressa imagem de Deus na terra, e a expressa imagem de Deus na terra é o que está escrito em Atos capítulo 10, 38, quando o Lucas diz simplesmente que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e virtude, para que ele andasse fazendo
fazendo bem e para que Ele curasse os oprimidos do diabo. Amados, Deus enviou aquele que é a representação dEle para que nós soubéssemos que Ele quer que assim como Jesus fez o bem, nós façamos o bem, para que nós tenhamos os atributos dEle e possamos curar todos os oprimidos do diabo. Aleluia! Oh, xerecandarás. Aleluia. Amados, a obra consumada na cruz nos garante uma nova vida. Aleluias. João fala em capítulo 1, versículo 12, que é: mas todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em Jesus. Amados, a obra redentora nos dá o direito agora de sermos chamados filhos de Deus. A obra redentora, amados, nos traz para essa nova família, a família de Deus, cujo atributo principal, cujo estilo de vida é agora o estilo de vida da fé, cujo agora o estilo de vida é: o justo vive pela sua fé. O estilo de vida agora é uma vida em que já não somos mais salvos pelo que fazemos, pelo que pensamos, mas somos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus, e isso é a graça de Deus. Não é nada do que nós fazemos, mas é o dom de Deus sobre nós, é a graça dele superabundando no mundo. Como alguém que ama a humanidade desta maneira vai querer que os seus filhos pereçam? Como alguém que envia um filho e entrega o seu melhor, que é Jesus Cristo por nós, pode querer e desejar que nós vivamos e pereçamos, amados? Nós, amados, que somos filhos de Deus, nós que pertencemos a essa família, amados, temos que tomar cuidado daquilo que falamos. Os cristãos têm que, neste momento, se erguerem por dentro e não podem permitir, amados. Tem que fazer como Paulo falou: não vos conformeis com o mundo. Não temos que nos conformar com o que está sendo dito, mas temos que nos erguer por dentro, temos que renovar a nossa mente e temos que sair por aí dizendo que existe um Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos andar em liberdade. Aleluia! Nós que somos crentes, que carregamos a palavra da fé, que carregamos a verdade, temos que sair pelo mundo dizendo agora: ei, o Senhor nos ama, Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus, e hoje nada, praga nenhuma pode chegar na nossa tenda, amados, porque nós somos guardados, porque o Senhor é o nosso pastor. Jesus disse em João 10, eu sou o bom pastor. Deus enviou o pastor, aquele que cuida das ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Aleluias. Eu não consigo imaginar Deus, amados, do alto do seu trono dizendo: eu preciso castigar os meus filhos para eles aprenderem. Amados, o castigo já foi trazido, o castigo estava sobre Jesus. Hoje nós somos livres, toda a dívida do pecado foi paga, amado. E Deus deseja, é desejo do Senhor que toda a humanidade seja salva. Aleluia. Eu não sei você, amados, mas eu me empolgo com essa palavra, eu me empolgo com a obra redentora, eu fico feliz de ver como o Senhor é maravilhoso, como a palavra dele não muda, como ele tem nos guardado, como ele tem nos livrado. Amados, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, como eu amo o nosso Senhor, oh glória. Vocês percebem que eu fico empolgada, né, amados? Porque a palavra do Senhor está escrito lá em Hebreus 4, a partir do verso 12. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é carregada de dunamis, de poder. Aonde a palavra do Senhor passa, há transformação, há mudança, há operação do Senhor. Ele age e efetua. Amados, não tem como não ficar impactado por essa palavra. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Timóteo, aleluia,
Porque lá Paulo fala o desejo do Senhor com relação à salvação de toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia. Você que está em casa, amados, coloque-se sob os seus pés, comece a se animar, comece a correr, comece a glorificar, diga ao Senhor, aleluia. Aleluia significa Deus seja louvado. Abra os seus braços dentro de casa e diga aleluia. Oh, glórias. Chame essa atmosfera. Amados, nós somos luz. O Senhor Jesus diz, vós sois luz e sal nesta terra, como astros, como luzeiros, nós iluminamos. Então você é luz dentro da sua casa, você ilumina a sua casa. Então abra os seus braços e traga a atmosfera dos céus agora para dentro da sua casa. Aleluia! Oh, glórias! Como Deus é maravilhoso! Ai, Pai, a tua presença é linda. Amados, Deus enviou Jesus para resgate da humanidade. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje já não pertencemos ao mundo, mas pertencemos ao reino dos céus. Então, amados, você pertence ao reino dos céus. Dentro da sua casa, a atmosfera tem que ser dos céus. Não existe outra, amados, possibilidade. Se você é um filho de Deus, você carrega em você, porque Ele enviou o Filho para resgate e enviou o Espírito para habitar. O Espírito, carregando os atributos dEle, está dentro de você. Aleluia! E aonde você estiver, você vai resplandecer a glória dele. Então, dentro da sua casa, tem que ser um ambiente da glória manifesta do Senhor. Aleluia! Porque você é luz neste mundo. Aleluia! Em 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito. Aleluia! E eu vou ler, amados, na tradução da Bíblia, a mensagem. Aleluia. Está escrito assim: é assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Ele quer que não somente nós, mas todos. Você que está aí em casa, diga assim comigo: todos. Aleluia. Sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado, para libertá-los. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando, e esta tem sido minha única tarefa, levar as notícias. Notícias aqui é o Evangelho, as boas novas. Levar as notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem, como o Evangelho opera. Pela fé simples e pela verdade. Aleluia. O Evangelho, amados, opera pela fé e pela verdade. Quando nós conhecemos a Deus e entendemos a vida abundante que Jesus trouxe para nós, amados, nada, absolutamente nada vai poder nos paralisar. Amados, Jesus revelou a Deus, Jesus traz a identificação do cristão, que é a sua fé, e é mediante a sua fé que é mediante a fé em Jesus que nós fomos libertos. E, amados, eu não consigo imaginar. Por isso que, amados, a gente fica surpreso com as coisas que têm sido ditas. Com pessoas, amados, falando e denegrindo o caráter de Deus. Doutrinas falsas, doutrinas de homens, opiniões sobre o caráter de Deus. Aleluia! Mas na palavra está escrito, amados, tudo sobre Deus. O único lugar que você pode conhecer a Deus é nas Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. E nós precisamos, amados, avançar no conhecimento
do caráter de Deus, no conhecimento do Senhor. Em Romanos 8, eu já vou ler aqui rapidamente. Romanos 8, capítulo 15, está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amados, nós somos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, o que nos move agora é a fé que nós temos. Nós fomos convidados a essa família, somos partícipes dessa família, somos co-herdeiros em Cristo Jesus e precisamos andar assim, amados. Precisamos nos erguer por dentro, precisamos desfrutar dessa vida de qualidade, amados. Amados, do dia em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, deste dia em diante, amados, nós temos um opositor. Nós temos um opositor que é opositor de Jesus Cristo. Mas Jesus fala em João 16, capítulo 11, que Satanás está julgado. Em Colossenses 2, a partir do verso 15, está escrito que Jesus triunfou contra todo principado, contra toda potestade. Amados, hoje nós somos uma igreja mais do que vencedora, uma igreja triunfante que triunfa e rompe em fé. Aleluias! Nós somos de Deus e todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa vitória, a nossa fé, é o poder de Deus em nós que faz com que nós vençamos toda circunstância. Amados, nós precisamos nos posicionar. Como Paulo fala em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo. Amados, eu sei que nós precisamos ser obedientes às autoridades, eu sei que nós precisamos ser prudentes, eu sei que nós precisamos nos cuidar, porque nós temos um espírito que possui uma alma e habita num corpo, e Paulo fala aos Tessalonicenses que nós precisamos conservar os três, espírito, mente, alma e corpo, conservados até o retorno de Jesus Cristo. E é em atenção a essa obediente que nós devemos cuidar do nosso corpo. Mas nós não podemos nos conformar em ouvir essas palavras que se tornaram corriqueiras e aceitá-las, amados. Eu quero convidar todo o povo de Deus, todo o povo que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, todos aqueles que fazem parte do sacerdócio real, todos aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, nação eleita nesta terra, eu quero convidar todos estes a se levantarem por dentro, porque por dentro nós estamos fortes, o nosso espírito está sendo alimentado, e vamos declarar agora: não haverá miséria, não haverá colapso da economia, não haverá fome. Antes o Senhor mudará essa circunstância, antes o Senhor fará com que haja prosperidade, porque Ele é o dono do ouro e da prata, porque está escrito: aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali estará a bênção do Senhor. Então não importa o que está acontecendo no mundo, importa as verdades que estão plantadas dentro da nossa vida. E é essas verdades que agora precisam sair. E fé é isso, amados. É quando nós estamos diante de um momento de tribulação, nós começamos a olhar para a tribulação e falamos: para agora, paralisa agora, porque nós sabemos quem somos, o que temos e o que possuímos em Cristo Jesus. Aleluia! Não temos que nos acomodar em casa e começar agora a nos preocuparmos, não. Temos que nos erguer em oração. Temos que agora pegar a palavra e começar a falar, a chamar à existência a cura, a chamar à existência essa vacina, a chamar à existência investidores. Eu sei o seguinte, que eu tenho declarado que a minha nação serve ao Deus vivo e que o Brasil não passará fome e que o Brasil não passará miséria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho crido e orado, amado, por empresários agora em ascensão, por empresários surgindo
pedindo agora pela uma economia, Pai, que vai atrair, porque nós que somos crentes atraímos, aleluia, e nós vamos atrair investidores dos 4 cantos desta terra. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei o seguinte, que o Senhor, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, oh glórias. Nós precisamos, amados, entender a nossa vida, nós precisamos entender quem nós somos e precisamos agora começar a marchar. Não significa, amados, não é uma questão de onde estamos, aleluia. Independe da nossa posição geográfica, aleluia. Oh, glórias. Depende apenas do nosso posicionamento espiritual. Deus é Espírito, amados, e importa que Ele busca nessa terra, Ele coloca os seus olhos sobre a terra e busca verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. Amados, não depende de uma posição geográfica, depende do nosso posicionamento espiritual. Adão, amados, estava no paraíso, no Éden. Ele foi tentado e cedeu à tentação. Jesus estava no deserto, sofrendo. Ele foi tentado da mesma forma. E ele resistiu à tentação. Comparando essas duas situações, amados, eu vejo que não importa aonde o cristão esteja. Se ele tiver essas verdades plantadas dentro dele, se ele conhecer o Deus que ele serve, se ele conhecer o caráter de Deus, amados, aonde quer que ele esteja, ele vai se levantar, ele vai declarar, ele vai resistir e Satanás vai fugir da presença dele. E ele vai vencer, porque este é o poder que vence o mundo, a nossa fé. Amados, vamos nos levantar por dentro. E para fechar, eu queria trazer o exemplo daqueles 12 israelitas que foram espiar a terra de Canaã. Amados, todos nós estamos passando pelas mesmas circunstâncias. Algumas pessoas já tinham problemas antes, aliás, todos sempre temos problemas, aleluia. Dificuldades, tribulações, todos nós vamos passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, em mim tenham paz, tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu já venci o mundo, Satanás já está derrotado, então simplesmente só permaneçam firmes e inabaláveis. O que eu quero trazer com esse exemplo daqueles espias, daqueles 12 israelitas, é que as circunstâncias são as mesmas. Os 12 olharam para a mesma imagem, mas cada um enxerga conforme aquilo que tem dentro de si. Cada um enxerga conforme o seu conhecimento de Deus. 10 voltaram extremamente negativos, 10 voltaram cheios de medos, ou seja, muitos crentes vão olhar para as circunstâncias e vão temer as circunstâncias e vão se conformar, vão se formatar com o mundo. Mas existem aqueles, como Caleb e Josué, que vão enxergar esperança, que vão enxergar vida, que vão enxergar o seu Deus e vão dizer: nós vamos entrar, nós vamos vencer, nós temos a vitória, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, é conosco. Então, amados, nesta manhã, eu quero convidar você aí na sua casa para se levantar, se erguer por dentro e se posicionar na presença do Senhor e começar a declarar, abrir a sua boca. Paulo fala que a palavra está perto da boca, perto do coração. Então comece agora a encher os seus lábios e trazer, chamar à existência aquilo que a Bíblia diz que nós somos, aquilo que a Bíblia diz que nós temos e aquilo que a Bíblia diz que nós podemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu espero que essa palavra tenha enchido o seu coração de esperança, de fé, e que você prossiga crendo e declarando na palavra do Senhor
em que dias melhores estão por vir, que o melhor do Senhor está por vir. Amém? Amo vocês, amados, permaneçam firmes na prática dessa palavra e sejam abençoados. Um beijo enorme no coração de vocês. Amém? Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.